O som seco da enxada batendo contra a pedra parece um batimento cardíaco no meio do silêncio escaldante do meio-dia. Debaixo de um sol que não perdoa ninguém, Sebastiana levanta o ferro pesado mais uma vez. O suor escorre pelos vincos do seu rosto, misturando-se à poeira vermelha que sobe a cada golpe. Suas mãos, calejadas por 30 anos de serviços prestados na casa grande, agora sangram. Mas ela não para. Ela não pode parar. Ao longe, o ronco de um motor potente quebra a monotonia do sertão. Uma caminhonete de luxo, prateada e brilhante, passa pela estrada de terra levantando uma cortina de poeira que invade os pulmões de Sebastiana. Lá de dentro, o som de uma risada estridente corta o ar. É o Dr. Mauro, o filho mais velho do Coronel Eudoro, acompanhado de seus irmãos. Eles reduzem a velocidade, não para ajudar, mas para apreciar o espetáculo da humilhação. Mauro abaixa o vidro fumê, deixa o ar-condicionado escapar por um segundo e grita com um sorriso de escárnio. Ainda cavando na terra morta, Tião, cuidado para não desenterrar a própria cova. O velho ficou gagá no final, mas você ficou louca de vez. Eles aceleram, buzinando em deboche, deixando para trás apenas o cheiro de diesel e o vácuo de uma injustiça que dói mais que o sol na nuca. Eles riram quando o testamento foi lido. Riram alto, sem nenhum respeito pelo luto ou pelos 30 anos que aquela mulher passou limpando o chão que eles pisavam. Enquanto os filhos dividiam as fazendas de gado, as caminhonetes e as contas bancárias recheadas, para Sebastiana, o coronel deixou o que todos chamavam de o purgatório. Era uma faixa de terra estéril, um pedaço de chão onde nem o mandacaru vingava direito, cheio de pedras e cercado de lendas sobre má sorte. Para os herdeiros, aquele foi o último ato de humor assíduo do patriarca. Dar para a empregada mais fiel um presente que na verdade era um fardo. Mas o que ninguém ali sabia, e o que o Dr. Mauro nem sequer suspeitava, é que o coronel não deixou para ela apenas um pedaço de chão seco. Ele deixou um segredo que carregou como uma pedra no peito durante décadas, algo que ele não teve coragem de desenterrar em vida, mas que escolheu confiar apenas àquela mulher que sempre soube ouvir o seu silêncio. Sebastiana tem 55 anos, mas o sol e a lida fazem com que ela pareça ter muito mais. Ela é uma mulher de poucas palavras, dessas que aprenderam cedo que, na casa dos poderosos, a melhor forma de sobreviver é sendo invisível. Ela viu os filhos do coronel crescerem, cuidou das febres deles, lavou suas roupas sujas e guardou segredos que poderiam destruir aquela família em um estalar de dedos. Mas ela nunca pediu nada. Nunca reclamou quando o salário atrasava ou quando era tratada como parte da mobília. Por isso, a cena dela agora, ali, cavando como se sua alma dependesse de cada palmo de terra, era algo que a cidade inteira comentava. No mercado, na porta da igreja, o assunto era um só. A coitada da Sebastiana perdeu o juízo. Tá lá no purgatório tentando tirar leite de pedra. A verdade é que a mente de Sebastiana não estava na loucura, mas em uma promessa. Ela fechava os olhos e ainda conseguia sentir o cheiro de remédios e de morte que tomava conta do quarto do coronel Eudoro em seus últimos dias. O homem que antes comandava a região com mão de ferro estava reduzido a um corpo frágil e olhos cheios de pavor. Naquela última noite, ele segurou a mão de Sebastiana com uma força que ela não sabia que ele ainda tinha. A voz saiu como um sussurro rouco, quase um lamento. Sebastiana, eu tirei muito de você. Tirei o que não era meu. O purgatório não é o que eles pensam. O que eu te roubei está enterrado onde o sol se põe primeiro naquela terra. Me perdoa e cava. Não conte a eles não merecem a verdade. Depois que o corpo do patrão foi levado e a casa grande foi invadida pela ganância dos filhos, Sebastiana voltou para o seu quartinho nos fundos para arrumar suas poucas coisas. Foi quando, ao limpar a mesinha de cabeceira do coronel pela última vez, ela encontrou uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era uma foto dela, ainda jovem, com 20 e poucos anos, sorrindo ao lado de seu pai, um vaqueiro respeitado que desapareceu misteriosamente quando ela ainda era pequena. No verso daquela foto, com uma letra trêmula, estava desenhado um mapa rústico, um esboço do terreno do purgatório com uma marcação em cruz e uma frase que ardeu nos olhos de Sebastiana. O que eu te tirei está enterrado onde o sol se põe primeiro. Naquele momento, algo mudou dentro dela. A servidão que a acompanhou por 30 anos caiu como uma pele velha. Ela não era mais a empregada que aceitava migalhas. Ela era uma mulher em busca de uma resposta que o tempo tentou apagar. No dia seguinte,
Ela pegou sua enxada, uma picareta e uma garrafa d'água e caminhou até o purgatório. O terreno era horrível, pedras grandes, solo batido, uma vegetação rasteira e espinhosa que parecia avisar para ninguém chegar perto. Mas Sebastiana olhou para o horizonte, identificou o ponto onde o sol começava a descer atrás do morro e deu o primeiro golpe. Os primeiros dias foram os mais difíceis. A dor física era constante. Suas costas pareciam queimar e suas mãos se enchiam de bolhas que logo estouravam, deixando a carne viva em contato com o cabo de madeira da enxada. Mas a dor maior era a humilhação social. A cidade pequena não perdoa quem foge à regra. O delegado, o padre, as beatas da paróquia. Todos passavam por ali e balançavam a cabeça. Alguns sentiam pena, outros sentiam raiva. Por que ela não vai procurar um emprego de lavadeira na cidade? Por que perder tempo com esse chão maldito? Diziam. O Dr. Mauro, por sua vez, não se contentava apenas em rir. Ele começou a se sentir incomodado. Por que aquela mulher, que sempre foi tão obediente, agora o ignorava completamente? Por que ela parecia tão convicta de que havia algo ali? A ganância é uma doença que se alimenta de dúvida, e Mauro começou a se perguntar se o pai realmente não tinha escondido algum tesouro, alguma reserva de valor que ele não tinha encontrado nos cofres da fazenda. Certa tarde, quando o cansaço já ameaçava derrubar Sebastiana, a picareta bateu em algo que não soou como pedra. Foi um som metálico, oco. O coração dela disparou. Ela se ajoelhou na terra, ignorando a dor nos joelhos, e começou a cavar com as próprias mãos, retirando os torrões de terra, com uma urgência que nunca sentira antes. Depois de alguns minutos, ela puxou um objeto. Não era um baú de ouro, como os curiosos poderiam imaginar. Era um velho cantil de prata, amassado e escurecido pela oxidação, mas com uma gravação que Sebastiana reconheceria em qualquer lugar do mundo. Eram as iniciais do seu pai. A visão daquele objeto trouxe um turbilhão de memórias. O dia em que seu pai saiu para trabalhar e nunca mais voltou. A conversa fiada do coronel na época, dizendo que o homem devia ter fugido com outra mulher ou se perdido na mata. A pobreza extrema que se seguiu, forçando Sebastiana a aceitar o trabalho de criada na fazenda para não passar fome. Segurando aquele cantil contra o peito, Sebastiana entendeu que a busca não era por dinheiro, era por justiça. O coronel não tinha apenas dado a ela uma terra seca, ele tinha devolvido o local de um crime, ou talvez, o local de uma prova. Mas enquanto ela chorava sobre o objeto, não percebeu que, do alto da colina, um par de binóculos a vigiava. O doutor. Mauro, escondido dentro de seu carro, viu o momento em que ela desenterrou algo. Ele não conseguiu ver o que era, mas viu o brilho da prata e a reação emocional da mulher. Para um homem como ele, aquilo só podia significar uma coisa: riqueza. Naquela mesma noite, enquanto Sebastiana tentava descansar em seu pequeno casebre, o Dr. Mauro se reunia com seus irmãos na biblioteca da Casa Grande. O clima era de tensão. Eu disse a vocês que o velho estava escondendo alguma coisa, rosnava Mauro, batendo com o punho na mesa de mogno. Aquela empregada não estaria se matando naquele sol por nada. Ela achou algo hoje, e se o que está lá pertence ao meu pai, então pertence a nós por direito. A partir dali, a pressão sobre Sebastiana escalou. O que antes era deboche, virou ameaça. No dia seguinte, quando ela chegou ao purgatório, encontrou a cerca de arame farpado cortada e suas ferramentas jogadas longe. Um aviso claro de que ela não era bem-vinda ali, mesmo sendo a dona legítima daquelas pedras. Mas Sebastiana não era mais a mulher que baixava da cabeça. Ela recolheu sua picareta, ajeitou o chapéu de palha e voltou a cavar. Ela sabia que estava perto. O cantil era apenas a ponta do iceberg. O que o coronel Eudoro tinha tanto medo de revelar? Por que ele esperou até o último suspiro para dar a ela a chance de descobrir a verdade sobre seu próprio passado? Enquanto o sol subia mais uma vez, Sebastiana sentiu que a terra debaixo de seus pés parecia diferente. Não era apenas seca, parecia vibrar com um segredo antigo. Ela lembrou das palavras do patrão. O que eu te tirei? Ele não falou de dinheiro. Ele falou de algo que mudaria tudo. E enquanto ela dava o próximo golpe de picareta, um som estranho começou a surgir das profundezas. Não era metal contra pedra, mas um som de algo que a região não ouvia há muito tempo naquele setor. Um som que faria os poderosos tremerem e os humildes encontrarem esperança. Mas para descobrir o que era, Sebastiana teria que enfrentar não apenas a dureza do solo, mas a fúria de uma família que não aceitava perder o controle sobre nada, nem mesmo sobre o que estava enterrado no purgatório. A luta de Sebastiana estava apenas começando.
e o que ela estava prestes a trazer à luz faria a poeira do sertão baixar para revelar uma verdade muito mais valiosa do que qualquer barra de ouro. O Dr. Mauro já estava preparando os papéis para anular o testamento, alegando que ela tinha manipulado o coronel em seu leito de morte. O tempo estava correndo contra ela. Ou ela provava o valor daquela terra, ou seria jogada de volta para a invisibilidade, desta vez sem ter para onde ir. Mas Sebastiana tinha uma força que eles desconheciam. A força de quem não tem mais nada a perder, a não ser a própria dignidade. E com cada gota de suor, ela escrevia uma nova história naquele chão que todos chamavam de morto, mas que guardava a semente de uma revolução. O sol ainda nem tinha apontado no horizonte, mas o cheiro de café forte já preenchia o pequeno casebre de Sebastiana. Ela não conseguia dormir. O cantil de prata, agora limpo da terra, estava sobre a mesa de madeira rústica, brilhando sob a luz fraca de uma lamparina. Cada vez que ela olhava para aquelas iniciais gravadas, o coração dava um solavanco. Aquele objeto era mais do que metal. Era uma prova viva de que a história que lhe contaram a vida toda era uma mentira deslavada. Por 30 anos, ela acreditou que seu pai a tinha abandonado. Por 30 anos, ela carregou o peso de ser a filha de um homem que não teve coragem de ficar. Mas agora, o cantil dizia outra coisa. Ninguém abandona a família e deixa para trás o seu bem mais precioso, enterrado no meio de uma terra seca. Sebastiana passou os dedos pelas ranhuras do cantil e sentiu um calafrio. Se o coronel Eudoro tinha esse objeto, e se ele sabia exatamente onde estava enterrado, isso significava que ele estava presente no dia em que seu pai sumiu. A gratidão que ela sentia por ter tido um emprego e um teto sob o comando do coronel começou a se transformar em algo amargo, um gosto de ferro na boca. Ela percebeu que a caridade do patrão, todos aqueles anos, talvez não passasse de um pagamento silencioso por uma culpa que ele não conseguia confessar. Mas ela não tinha tempo para lamentar. O barulho de pneus esmagando o cascalho do lado de fora avisou que o dia de trabalho e de confronto estava começando. Quando Sebastiana chegou ao purgatório, o Dr. Mauro já estava lá. Ele não estava mais dentro da caminhonete luxuosa. Estava de pé, bem no meio do buraco que ela vinha cavando, com seus sapatos de couro italiano ficando cobertos pela poeira vermelha que ele tanto desprezava. Ao lado dele, 2 homens altos com rostos fechados e mãos nos bolsos olhavam para Sebastiana com um ar de ameaça que não precisava de palavras. Mauro se virou devagar, limpando-lhe o suor da testa com um lenço de seda. O sorriso dele era falso, daqueles que a gente usa quando quer esconder uma faca atrás das costas. Bom dia, Sebastiana. Acordou cedo hoje, não foi? Ele disse, caminhando em direção a ela. Eu andei pensando, esse sol está acabando com você. Veja só o estado das suas mãos. Meu pai, no fim da vida, não estava bem da cabeça. Ele te deu esse terreno como um castigo, não como um presente. Eu, como um homem justo, decidi que não posso deixar você sofrer assim. Vou te fazer uma proposta. Eu compro essa terra de volta. Pago o triplo do que ela vale, que é quase nada, e você compra uma casinha boa na cidade, perto da praça, com água encanada e sombra. O que me diz? Sebastiana parou a alguns metros dele. Ela apertou o cabo da enxada com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo tom que o coronel usava quando queria convencer um pequeno criador a vender seu gado por metade do preço. O Dr. Mauro é muito generoso, ela respondeu com a voz calma, mas firme como um mourão de cerca. Mas o coronel me deu essa terra por um motivo, e eu ainda não terminei de descobrir qual é. Se o senhor está tão preocupado com a minha saúde agora, por que não se preocupou nos 30 anos que eu passei lavando o chão da sua casa até as 2 da manhã? O sorriso de Mauro vacilou. A máscara de bondade caiu por um segundo, revelando a arrogância que era sua verdadeira face. Não seja teimosa, mulher. Você está cavando atrás de fantasmas. O que você achou ontem? Eu vi você com algo na mão. Entregue o que é meu por direito, e a gente encerra isso agora. Sebastiana não recuou. Ela olhou nos olhos do homem que se achava dono do mundo e disse apenas: o que eu achei não pertence ao senhor. Pertence ao meu passado, e o purgatório agora tem dona. Se o senhor não tem mais nada para tratar, eu tenho muito chão para revirar. Mauro soltou uma risada seca, sinalizando para os capangas voltarem para o carro. Antes de entrar, ele parou e gritou de volta. Aproveite enquanto pode, Sebastiana. Meus advogados já estão entrando com um pedido de interdição. Você vai ser declarada louca antes do final da semana, e eu vou passar com um trator por cima de tudo isso aqui.
A caminhonete partiu, deixando uma nuvem de poeira que parecia sufocar a esperança. Mas Sebastiana não se deixou abalar. Ela sabia que, se Mauro estava tão desesperado, era porque ela estava no caminho certo. Ela voltou para o buraco. O som metálico que ela ouviu no dia anterior ainda ecoava em sua mente. Ela começou a limpar a área ao redor de onde encontrou o cantil, mas desta vez com mais cuidado, usando uma pequena pá de mão. O solo ali era estranho. Debaixo da camada de terra batida e pedras, havia uma espécie de cobertura de madeira podre, como se algo tivesse sido protegido antes de ser enterrado. Conforme ela retirava os restos de madeira, o objeto metálico começou a aparecer. Não era uma caixa, nem um baú. Era uma placa de ferro, pesada e enferrujada, que parecia tampar uma abertura. Com um esforço sobre-humano, usando a picareta como alavanca, Sebastiana conseguiu deslocar a placa. O que ela viu por baixo a deixou sem fôlego. Não havia ouro, nem joias. Havia uma escotilha que levava-a a uma espécie de reservatório antigo, uma construção de alvenaria que parecia ter sido feita às pressas há décadas. Mas o que realmente importava era o som. Um som baixo, constante, como um murmúrio vindo das entranhas da terra. Era o som de água corrente. Naquela região onde a seca matava o gado e expulsava as famílias de suas casas, o som de água era mais valioso do que qualquer metal precioso. Sebastiana sentiu as lágrimas escorrerem. Ela entendeu naquele instante o tamanho da traição do coronel Eudoro. Ele não tinha apenas roubado a vida do pai dela. Ele tinha escondido a maior riqueza do sertão para garantir que todos os vizinhos dependessem da água que ele vendia a preços de ouro. O purgatório não era uma terra morta. Era o coração pulsante de um lençol freático que o coronel tinha sequestrado para manter seu poder. Mas a descoberta trouxe uma nova onda de medo. Se Mauro descobrisse que havia água ali, ele não apenas tentaria tomar a terra, ele seria capaz de qualquer coisa para garantir que aquele segredo continuasse enterrado ou que ficasse apenas sob o seu controle. Sebastiana olhou para as mãos sangrando e depois para o horizonte. Ela precisava de ajuda, mas em quem confiar em uma cidade onde o sobrenome do coronel ainda mandava em tudo? Naquela tarde ela decidiu ir até a vila. Ela precisava de alguém que entendesse de leis, mas que não estivesse no bolso do Dr. Mauro. Ela lembrou-se do jovem advogado, Dr. Vinícius, que tinha acabado de chegar à cidade e que era visto com desconfiança pela elite local por defender pequenos lavradores. Enquanto caminhava pela rua principal, Sebastiana sentia os olhares pesados sobre ela. Os boatos de Mauro já tinham se espalhado. As pessoas cochichavam. Lá vai a louca do purgatório. No escritório modesto de Vinícius, Sebastiana colocou o cantil de prata sobre a mesa e contou tudo. Contou sobre a promessa no leito de morte, sobre o mapa no verso da foto e sobre o som de água debaixo da placa de ferro. O jovem advogado ouviu tudo em silêncio, a expressão mudando de descrença para uma indignação profunda. Dona Sebastiana, ele disse, ajeitando os óculos, se o que a senhora está dizendo for verdade, nós não estamos falando apenas de uma herança. Estamos falando de um crime ambiental e social que durou 30 anos. Mas o Dr. Mauro é perigoso. Ele tem contatos no tribunal e na polícia. Se ele suspeitar que a senhora achou água, ele vai tentar anular esse testamento por qualquer meio. Enquanto eles conversavam, um barulho de confusão veio da rua. Sebastiana correu até a janela e viu um grupo de homens, liderados por Mauro, descarregando materiais de construção em frente ao purgatório. Eles estavam começando a cercar o terreno com cercas altas de metal e placas de propriedade privada, acesso proibido. Mauro estava usando a desculpa da segurança para isolar Sebastiana de sua própria terra. Eles estão tentando me trancar do lado de fora, gritou Sebastiana, o desespero começando a tomar conta. Vinícius pegou sua pasta e se levantou. Não se eu puder evitar. Vamos até lá agora. A senhora tem o documento de posse. Eles não podem fazer isso sem uma ordem judicial, e eu vou garantir que essa ordem não saia tão cedo. Mas ao chegarem ao purgatório, a situação era pior do que imaginavam. Mauro não estava apenas cercando o local. Ele tinha trazido uma escavadeira. O objetivo era claro. Ele queria destruir a evidência, soterrar a escotilha e acabar com o segredo antes que Sebastiana pudesse provar qualquer coisa. O barulho da máquina era ensurdecedor. Sebastiana sentiu uma fúria que nunca tinha sentido em toda a sua vida de servidão. Ela não esperou o carro parar completamente. Ela pulou e correu em direção à escavadeira, colocando-se na frente da enorme pá de metal. "Pare com isso agora!" ela gritou, a voz saindo do fundo da alma, superando o barulho do motor.
O operador da máquina hesitou, olhando para Mauro, que estava parado ao lado, com um rosto vermelho de raiva. Continue, ordenou Mauro. Ela é uma invasora. Tire essa mulher daqui. O clima era de guerra. De um lado, o poder do dinheiro, das máquinas e da arrogância. Do outro, uma mulher de 55 anos, armada apenas com a verdade e com a memória de um pai que lhe foi roubado. Vinícius chegou logo atrás, com o celular na mão, gravando tudo. Dr. Mauro, o senhor está cometendo um crime grave. Se essa máquina se mover mais 1 centímetro, o vídeo vai direto para o Ministério Público. Mauro parou. Ele sabia que, na era da internet, até no interior do sertão, um vídeo como aquele poderia causar problemas que nem o dinheiro dele poderia resolver. Ele sinalizou para o operador desligar o motor. O silêncio que se seguiu foi quase mais assustador do que o barulho. Mauro caminhou até Sebastiana, parando a poucos centímetros dela. O hálito dele cheirava a café e ódio. Você acha que ganhou, Sebastiana? Você não passa de uma empregada que teve sorte. Amanhã este terreno será interditado por risco de desmoronamento. Eu tenho os laudos, eu tenho os engenheiros. Você nunca vai conseguir tirar uma gota de água desse chão. Ele se virou e foi embora, mas Sebastiana não se sentiu vitoriosa. Ela sabia que Mauro não ia desistir. Ele ia usar a burocracia, a mentira e a força para enterrar uma verdade novamente. Naquela noite, enquanto vigiava sua terra sob o luar, Sebastiana percebeu que a água não era apenas para ela. Se ela quisesse vencer, ela precisaria de algo que o coronel e seus filhos nunca tiveram: o apoio do povo. Ela olhou para o cantil de prata e teve uma ideia arriscada, que poderia custar sua liberdade, mas que era a única chance de garantir que o purgatório se tornasse o oásis que o sertão merecia. Ela não ia mais cavar em silêncio. Ela ia fazer a terra gritar. Mas para isso, ela precisaria de um aliado que ninguém esperava, e de uma coragem que faria até os ossos do coronel Eudoro tremerem no túmulo. O que Sebastiana não sabia era que, enquanto ela planejava seu próximo passo, Mauro já tinha dado ordens para que algo muito mais sombrio acontecesse na calada da noite. A verdadeira batalha pelo purgatório estava prestes a começar, e o preço da água poderia ser pago com sangue. O silêncio da noite no purgatório era de arrepiar, um silêncio pesado que parecia carregar o peso de todos os anos em que aquela terra foi esquecida. Sebastiana estava sentada perto da entrada da escotilha, com o cantil de prata do pai pendurado no pescoço por um cordão de couro. Ela não tinha coragem de voltar para casa. Sabia que o doutor Mauro não era homem de aceitar um não de uma empregada. O céu estava limpo, coalhado de estrelas, mas para ela, cada sombra que se movia com o vento parecia um capanga rastejando pela caatinga. Foi quando, por volta das 2 da manhã, o som que ela tanto temia rasgou o silêncio. O estalar de galhos secos sendo pisados e o murmúrio de vozes baixas, carregadas de má intenção. Eram 3 homens. Eles não vieram com máquinas ou barulho. Vieram como ladrões na calada da noite. Sebastiana se encolheu atrás de um monte de pedras, o coração batendo tão forte que ela achava que os invasores podiam ouvir. Ela viu o brilho de galões de gasolina e sentiu o cheiro forte do combustível. O plano de Mauro era cruel e simples. Se ele não pudesse ter a terra, ele transformaria o purgatório em um inferno de cinzas, soterramento e destruição, alegando depois que um acidente havia acontecido. Mas o que aqueles homens não sabiam era que Sebastiana, em sua vigília, tinha descoberto algo mais do que água naquela tarde. Enquanto limpava o reservatório escondido, ela encontrou, presa em uma fresta da alvenaria, uma caixa de metal hermeticamente fechada, envolta em plástico grosso. Era a última peça do quebra-cabeça que o coronel Eudoro tinha deixado. Antes que os homens pudessem riscar o primeiro fósforo, Sebastiana se levantou. Ela não tinha armas, não tinha força física para enfrentar 3 brutamontes, mas ela tinha a voz de quem não tinha mais medo de morrer. Se acenderem esse fogo, vão queimar a prova de que o patrão de vocês é um assassino e um ladrão, ela gritou, a voz ecoando pelas pedras. Os homens pararam surpresos. Um deles, o mais alto, deu um passo à frente com uma lanterna potente, cegando Sebastiana por um momento. Saia daí, velha louca. O Dr. Mauro mandou limpar essa área e é isso que vamos fazer. Mas Sebastiana não se moveu. Ela levantou a caixa de metal. Aqui dentro estão os documentos originais destas terras. Documentos que o coronel roubou do meu pai antes de mandar ele sumir deste mundo. Se vocês me matarem, a cidade inteira vai saber,
Porque o Dr. Vinícius já tem cópias de tudo? Era um blefe, mas foi o suficiente para plantar a semente da dúvida. Capangas como aqueles só são corajosos enquanto acham que o patrão pode protegê-los. A menção a um advogado e a crimes do passado fez o clima mudar. Eles hesitaram, e nesse momento de hesitação, a sorte, ou a justiça divina, soprou a favor de Sebastiana. Luzes de faróis surgiram na estrada. Não era a polícia de Mauro, mas um comboio de carros velhos e motocicletas. Eram os moradores da vila, liderados pelo Dr. Vinícius. A notícia de que Sebastiana tinha achado água e que Mauro estava tentando expulsá-la tinha corrido como fogo em palha seca. No sertão, mexer com a água de alguém é um pecado que ninguém perdoa. Os homens de Mauro, vendo que a situação tinha saído do controle, jogaram os galões no chão e fugiram pela mata, desaparecendo na escuridão. Quando Vinícius desceu do carro, ele encontrou Sebastiana tremendo, mas ainda de pé. Dona Sebastiana, a senhora está bem? Ele perguntou, correndo para ampará-la. Ela apenas entregou a caixa de metal. Abra, doutor, abra e veja se o que eu suspeito é verdade. Sob a luz dos faróis dos carros dos vizinhos, Vinícius forçou a trava da caixa. Dentro, protegidos da umidade e do tempo, estavam papéis amarelados, mas perfeitamente legíveis. Eram as escrituras originais de toda a área que compreendia o purgatório e mais 2 fazendas vizinhas, todas em nome de Sebastião Ferreira, o pai de Sebastiana. E o mais chocante, uma carta de confissão, escrita pelo próprio coronel Eudoro anos atrás, admitindo que tinha falsificado as assinaturas e eliminado o legítimo dono para expandir suas terras. O silêncio que se seguiu foi de choque. Os vizinhos que antes riam de Sebastiana, agora olhavam para ela com um misto de vergonha e respeito. Ela não era a louca do purgatório. Ela era a herdeira legítima de um império construído sobre sangue e mentiras. Mas o triunfo durou pouco. Na manhã seguinte, o Dr. Mauro não apareceu com capangas, apareceu com a lei. Ele chegou acompanhado de um oficial de justiça e 2 policiais que Sebastiana sabia serem amigos de pescaria do falecido coronel. Aqui está a ordem de reintegração de posse e o mandado de interdição por insanidade mental, disse Mauro, com uma frieza que gelava a alma. Ele nem olhou para os papéis que Vinícius tentava mostrar. Esses documentos são falsos, uma montagem grosseira feita por essa aproveitadora e esse advogado de porta de cadeia. Levem ela daqui. Os policiais avançaram. Sebastiana sentiu o metal frio das algemas em seus pulsos. Foi a maior humilhação de sua vida. Ser levada como criminosa da terra que seu pai tinha regado com suor e agora, ela sabia, com a própria vida. Vocês não podem fazer isso, gritava Vinícius, sendo contido pelos policiais. Mauro sorria, um sorriso vitorioso e maligno. Ele achava que tinha vencido. Ele achava que, ao trancar Sebastiana em um hospital psiquiátrico na capital, ele teria tempo de destruir os documentos e soterrar a água para sempre. Mas o que Mauro esqueceu é que o poder de um coronel termina onde começa a sede de um povo. Enquanto ele escoltava Sebastiana para a viatura, algo começou a acontecer no buraco que ela tinha cavado. O som de água corrente, que antes era apenas um murmúrio, tornou-se um rugido. A pressão do lençol freático, que tinha sido represada por décadas por aquela placa de ferro e pela estrutura de alvenaria, finalmente rompeu as últimas barreiras. Uma coluna de água cristalina, poderosa e fria, explodiu para o alto, alcançando 5 metros de altura. Era um chafariz de vida jorrando no meio da terra seca. A água começou a escorrer, formando um riacho que cortava o solo sedento, descendo em direção à estrada e às casas mais humildes da região. Os policiais pararam. O oficial de justiça deixou os papéis caírem. O povo, que observava tudo de longe, começou a correr em direção ao jorro de água, gritando, chorando e se banhando naquela bênção inesperada. Mauro ficou pálido. Ele viu sua autoridade escorrer por entre os dedos, literalmente. Parem com isso! É minha água! É minha propriedade! Ele gritava, mas ninguém o ouvia. O espetáculo da natureza era mais forte do que qualquer papel assinado. Naquele momento, Sebastiana, ainda algemada, olhou para o céu e sorriu. Ela sentiu que seu pai, onde quer que estivesse, estava finalmente descansando. Mas ela sabia que a batalha jurídica seria longa e que Mauro usaria cada centavo que tinha para não ir para a cadeia. Ela seria levada para a delegacia, sim, mas não iria como uma vítima. Iria como a mulher que tinha devolvido a vida ao sertão. Enquanto a viatura se afastava, Sebastiana viu pelo vidro traseiro o Dr. Mauro tentando, desesperadamente e sozinho,
tapar o buraco com as mãos, enquanto a água o derrubava e o cobria de lama. Era a imagem da derrota da arrogância diante da força da verdade. Mas o que aconteceria agora? Sebastiana conseguiria provar sua sanidade e a autenticidade dos documentos? Ou o sistema corrompido encontraria um jeito de enterrar ela e o segredo do purgatório em uma cela escura? O destino de Sebastiana e de toda a região dependia agora de uma última e decisiva jogada. Uma que envolveria não apenas leis, mas um acerto de contas com o passado que ninguém na família do coronel estava preparado para enfrentar. Dentro daquela viatura abafada, com o metal das algemas machucando a pele, Sebastiana fechou os olhos e respirou fundo. O barulho da água jorrando lá fora ainda ecoava em seus ouvidos, um som que ela esperou a vida inteira para ouvir, mesmo sem saber. O Dr. Mauro gritava ordens desesperadas que ninguém mais seguia. A autoridade dele tinha se afogado na lama que ele mesmo ajudou a criar. Enquanto o carro se afastava, Sebastiana não sentia medo. Ela sentia uma paz que não cabia no peito. Ela sabia que, no sertão, a notícia de uma fonte de água jorrando no meio do nada corre mais rápido que o vento de tempestade.